Vamos transformar aqui o nosso cenário, porque você sabe muito bem, todo começo do programa é isso aí. A gente faz uma atualização para vocês, que eu sei que vocês gostam demais. Aqui não tem fake news, aqui não tem... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Aqueles caras que ficam achismos. Não tem teoria da conspiração, Achismos. não tem fake news, não tem exageros. Aqui a gente vai pegar sensacionalismo. Perdão, me fugiu a palavra de sensacionalismo. Aqui não tem nada desse caso. Aqui tem uma informação séria, apurada e que sim, caso a gente faça a transmissão de alguma notícia errada, no primeiro instante a gente faz a correção da maneira mais honesta possível. Mas é o seguinte, só para vocês entenderem, nós vamos falar do 17º dia do julgamento. Porque ontem, o dia 5 de junho, foi marcado por 2 testemunhos muito impactantes. A testemunha identificada como Jane, ex-namorada do Diddy, entre 2020 e 2024, descreveu com detalhes a sua participação forçada em maratonas sexuais conhecidas como as freak-offs, que chegaram a durar mais de 30 horas, gente. Segundo ela, o Diddy assistia aos atos sob efeito de drogas, se masturbava e a chantageava financeiramente, ameaçando cortar a ajuda caso ela não obedecesse. A testemunha também relatou um controle estético obsessivo exercido por ele e disse ter sofrido traumas físicos e emocionais. Já a Brianna Bana, amiga da Case, que deu continuidade ao depoimento iniciado no dia anterior, reiterou ter sido pendurada pelos tornozelos na sacada do 17º andar, e ele falou que era o diabo, embora confrontada pela defesa, que questionou todas essas inconsistências apresentadas. A acusação disse ainda que mensagens da Casey confirmando esse relato foram trazidas, e uma outra figura, o Bongolan, também negou ter mentido e ainda declarou que continuou presente em eventos por medo interno. Vamos trazer um resuminho aí básico, Carlinha, de tudo que eu não falei, por favor. Então, olha só o que você trouxe, né? A gente tem a nova testemunha, a Jane. Muito se especulava se ela seria uma profissional do sexo, uma assistente, e aí descobrimos que ela também é uma ex-namorada do Diddy. Lógico que ele sabe quem é, porque ouve a voz dela. Até para a gente explicar para as pessoas como está funcionando isso, ela é uma testemunha protegida. Então, eles colocaram uma espécie de um biombo. Só quem sabe a identidade dela é o juiz. Lógico que a promotoria também sabe, porque a promotoria indicou essa pessoa. Então, ninguém mais na plateia tem acesso às imagens da Jane, somente a voz da Jane. Lógico que o Diddy também sabe quem é, porque está ouvindo a voz dela, está fazendo ali, passando mensagens para a sua defesa. O que ele vai fazer? Porque até então ele está com aquela postura controlada, o máximo que ele fez foi mandar uns coraçõezinhos lá para a plateia, para a família dele, tipo, mandou beijinhos, mas está quieto, respeitoso. E quando a Jane começou a falar, a depor, ele começou a encarar os jurados, fazendo algumas caras estranhas. O juiz viu, foi, né, alertado ali pelos seus assistentes, quem alerta o juiz são os assistentes, e o juiz parou tudo e deu sabe, um... safanão. Exatamente, um presta atenção Chega nele. pra lá. Bastante grande, foi uma situação muito tensa, e ele disse o seguinte: você não pode olhar para os jurados, você fica olhando o tempo todo aqui para frente ou aqui no máximo para os seus advogados. Ou seja, o réu não pode ficar encarando os jurados, porque é uma questão de uma intimidação. Lógico. E ele disse o seguinte: se você continuar fazendo isso, você vai ser retirado da sala. Gente, parece uma bobagem essa fala do juiz, só que não é. Isso é uma coisa um tanto quanto inédita, você dizer que vai tirar, né, o réu, que está ali, né, no seu direito, inclusive, de se defender, daquele local. Nesse momento, teve uma tensão ali com a promotoria, porque ali ninguém é bobo. Lógico que está lá a defesa já notando, né, esse excesso, né, vamos colocar assim, do juiz, para fazer uma reprimenda lá na frente, dizendo que o réu está sendo cerceado, que aquilo pode, de alguma forma, modificar, né,
o que os jurados ali estão pensando, ou seja, aquela fala do juiz pode trazer prejuízos para o Didi. Então, mas depois tudo se acomodou, ele parou de olhar e o juiz tem sido assim, bastante linha dura em relação a isso. Mas não pegou bem nem para o Didi e nem para o juiz. Esse é o problema. Porque, por um lado, a defesa vai tentar, né, dar um ganho nisso. A gente sabe que eles vão ter muito poucas chances de ganhar alguma coisa com isso, mas vão tentar, de novo, colocar uma reprimenda, pedir anulação, dizendo que o juiz não está sendo imparcial, aquela coisa toda. Dito isso... Mas aí ele tomou o pito e ficou pianinho, ou não? Ficou quieto. Ficou. Porque deve estar sendo muito difícil para ele segurar o personagem, né? Ele não é essa pessoa boazinha, quietinha. Gente, já são muitos dias, muitas semanas. É penoso. São horas e horas e horas que você tem que ficar lá, tem que ficar quieto. Não dá para ficar falando alto. No máximo, você está escrevendo ali. Sim. Inclusive, ele havia reclamado, lembra que eu contei aqui, que ele já não tinha mais ficha telefônica, né? Porque é orelhão mesmo, tá, gente? Para falar com seus advogados. O juiz liberou para que ele chegasse uma hora antes lá na corte para poder conversar com seus advogados, que é o momento que eles têm ali para tomar algumas estratégias. Depois disso, os advogados precisam ficar prestando atenção em tudo. Não é só no que a testemunha está falando. É uma equipe grande, assim, sabe, de advogados e de assistentes, olhando a cara dos juízes. Tudo isso está sendo, tipo, olha, nossa, aquela testemunha já chorou 2 vezes, ou aquela testemunha está fazendo cara de horror. Tudo isso é milimetricamente anotado. É muito diferente dos nossos julgamentos aqui no Brasil, que são todos muito rápidos. Veja aí, o do Paulo Cupertino foram 2 dias rapidinho, e acabou. Né? Lá não, são... E possivelmente esse vai acabar se estendendo, porque ontem a gente ficou sabendo também que o depoimento da Jane pode demorar 4 dias. A gente vai falar desse depoimento já já. Eu só queria entender assim, no arranjo ali, você tem o juiz, isso, tem o Didi na frente do juiz, com a defesa, a acusação, promotoria e tal, e nas laterais o júri, é isso? O júri fica do lado do juiz. Todo o júri aqui está do lado do juiz, eles ficam todos sentadinhos. E nós temos também os suplentes. Porque se algum jurado passar mal ou alguma coisa, o suplente vai substituir. Nós ficamos sabendo que um dos suplentes, aí não foi nem o que está lá na ativa, foi o suplente, começou a passar mal no sentido, começou a ter muitos gatilhos com o que ele estava vendo, com o que ele estava ouvindo e assistindo ali. Ele pediu para sair. Então, eles perderam um suplente, mas eram 6, claro. Ainda temos 5, e o júri ali continua completo. E, diferentemente do Brasil, os jurados podem conversar entre si. Eles vão para uma sala secreta, vão debater. Aqui no Brasil, um jurado não conversa com um outro. Não pode haver conversinha. Lá não, eles precisam debater porque eles vão ter que chegar num consenso. Né? Bem diferente do nosso e às vezes julgamento. demora o consenso. O Reis. Pode demorar semanas. Já vou passar para você perguntar o que você quer para Carla, mas antes agradecer a nossa gigantesca audiência. Estão passando aí das 600 telas nos acompanhando nesta sexta-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mas vamos rumo aos 400 likes, se vocês 500. puderem. Se vocês estão nos assistindo, deixa o like, porque esse canal é um canal pequeno ainda. A gente está começando a fazer esse trabalho. A gente está muito feliz que vocês estão curtindo ele. Mas uma forma de vocês nos ajudarem é só deixando esse like. Então, tô aqui vindo em público pedir novamente, que certo? Legal, isso mesmo. O que você queria falar, Felipe Reis? Ô, Carla, esse negócio do pedir tá meio que fazendo caras e bocas, né? Mudando um pouco do personagem. Pode significar que ele tá discordando da equipe em algumas coisas? Porque tenho certeza que a equipe não falou pra ele fazer isso. Não, muito pelo contrário. Ele pode estar tendo algum atrito com a equipe dele, assim? Eu não acho assim. Ele tem uma equipe ali de defesa muito boa. Tem alguns advogados ali que são advogados bastante ferrenhos. Inclusive, veja, no depoimento da Brianna, um deles se levantou e disse que iria processá-la por perjúrio. Perjúrio, gente, é mentir. Você será processada, você é uma mentirosa. De novo, o juiz mandou ter calma,
porque o que ele dizia ali, que tudo aquilo não era verdade, que aquilo não aconteceu, apesar dela, inclusive, trazer materialidade. Então, as fotos lá, a moça toda machucada, foi lançada em cima de, enfim, de móveis. Então, eu não acho que eles estejam em desacordo. Eu acho que está começando, sabe o que? É um cansaço. E isso acontece mesmo. São em todo dias, julgamento, né, Carla? E ele está tendo que segurar um personagem. Imagina, ó, eu sou uma pessoa, eu não sou o Didi, tá? Mas você imagina você me obrigar a ficar quieta. Eu não vou conseguir, gente. Claro. Então, uma hora ele sai. E, de novo, tem a curiosidade dele. Ele quer dar uma viradinha e ficar olhando ali. Não pode. O juiz falou, é para mim. Você olha para mim, olha para cá. E aí tem essa questão desse biombo que colocaram. Então, a gente... porque o contato físico é com quem está falando. A gente está escutando uma voz. O juiz também chamou a atenção da imprensa que estava cobrindo, porque, infelizmente... quando a defesa trouxe, né, uma imagem ali, um pedaço de um vídeo, para contestar uma fala da testemunha protegida anterior, a Mia, vazou o rosto dela frontalmente. E aí todo mundo começou a procurar quem era a Mia e vazaram as informações de uma testemunha protegida, que é o que a gente falou. Sim. Ela tem medo, gente. O medo é algo que a gente tem que respeitar. Então o juiz vem sendo ali, gente, ó... Vamos manter a ordem, essa é a postura do juiz. Mas ele se excedeu um pouquinho, porque ele tem que ficar naquela postura isenta, nem a favor de um lado e nem a favor do outro. Porque vale lembrar, no final, se ele for condenado, né, porque naquelas quesitações são 5, o juiz vai fazer as perguntas, e aí ele vai perguntar como é que, né, aqui os jurados vão declarar o Didi. E aí ele vai trazer o que a gente conhece como dosimetria da pena, ou seja, qual vai ser a pena do Didi. Que é aí que eles estão interessados mesmo para valer. Aí né? pode chegar numa prisão perpétua, ou seja, então assim, Sim. você já estava com a intenção de condenar o meu cliente, entende? Então tem uns bastidores de julgamento. Mas tem um detalhe aí na história que eu acho que favorece o juiz. Não é televisionado, né? Isso, não. Então ele tem um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, né? Tem opinião uma coisa pública, né, pesando. Não tem, porque aqui nós estamos trazendo algo sem a imagem, né? Então é difícil você fazer um julgamento sem a imagem, se ele errou, Não é se igual ele no não errou. STF, né, que eles estão ao vivo na TV Justiça. Pois é. Não é igual ao STF, que eles estão lá sentados. E aí tem um outro detalhe que a gente ficou sabendo também, que é uma fonte passou para a gente, que isso veio da defesa, foi vazado pela defesa do Didi. O que acontece? Eu sempre digo que a realidade ela é muito maior do que a ficção, né? E tem um burburinho de que Didi seria Christian Grey. Para quem não sabe, 50 tons de cinza. Christian Grey. E é assim, gente, né? A acusação ficou bastante brava, porque assim, não tem nada de Christian Grey. É como se fosse só recreativo, né? Como se tudo Rolê aquilo fosse mais consensual. leve. Porque Isso. quando o Christian Grey também colocava ali, né, a personagem, né, vamos dizer, a amada dele, em situações de dominação. Mas tem um paralelo aí. É que claro que existe um limite que foi... Exatamente, que Foi assim, ultrapassado, né? Mas tem um ela paralelo. estava ali aceitando. O que parece... A loucura é parecida. Então... Só passou um pouco do limite de um lado. Passou um pouco, não, passou muito, né? Então, e o que acontece? Parece que existe a possibilidade, a gente vai ter que entender, da defesa trazer contratos. Como assim contratos? Isso. Contratos do quê? Então, quando a gente para entender essas festinhas, e todo mundo que entrava ali dentro assinava um tipo de um acordo. É só um acordo, tem contrato, esse contrato tem validade, a pessoa realmente assinou esse contrato, assinou em que condições? Ela estava sóbria, estava embriagada, estava intoxicada, porque se ela estiver sob o uso de drogas, isso não tem valor jurídico nenhum, né? Porque pessoa embriagada ou drogada... Mas para provar que estava drogada. Então, aí o que acontece? Vão trazer mesmo, a gente vai ter acesso ao teor desses contratos, porque aí, de novo, volta para a questão de ser algo consensual, ou seja, temos um contrato aqui entre adultos para essa vida livre, essa vida de orgias e whatever.